Bem-vindo a mais uma videoaula do ensino universitário Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos debater a derivada da função implícita. Ora, comecemos pela definição de função implícita. Dizemos que uma função f de xy definida com duas variáveis igual a zero define implicitamente y em função de x, se existir uma função real de variável real f, tal que y igual a f de x e f de x é igual a zero para todo x pertencente ao domínio de f. Portanto, existe alguma função, nem sempre é possível defini-la, mas existe alguma função de tal maneira que o y é igual a essa mesma função real e f de x é igual a zero para todo o x pertencente ao domínio dessa função. Ora, existe um teorema que permite estudar e verificar se uma determinada função define ou não implicitamente o y em função de x. Portanto, se tiveres uma função definida numa certa região de R2, contendo uma bola aberta centrada num ponto AB, e o que é isto da bola aberta? A bola aberta contém todos os pontos que estejam a uma distância R deste ponto AB. Portanto, se tivermos aqui o ponto AB em R2, a bola aberta contém todos os pontos, o interior desta circunferência, contém todos os pontos que estão a uma distância do ponto AB menor ou igual do que o raio que é R. Portanto, se fôssemos a ver em termos analíticos, seria todo o xy pertencente a R2, tal que a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, isto é menor do que R. Ora, lá está, são todos os pontos que estão a uma distância inferior a R deste ponto AB. Ora, se o f maiúsculo de AB for igual a zero, se as derivadas parciais em ordem x e em ordem y desta função f forem contínuas nesta bola aberta e se a derivada em ordem y no ponto AB for diferente de zero, então podemos dizer que f de xy define implicitamente y em função de x num intervalo aberto contido dentro desta bola centrada no ponto AB de raio R. Para além disso, a derivada de y em função de x é dada por esta expressão que aqui está. Portanto, será o quociente da derivada da função f maiúsculo em ordem a x a dividir pela derivada do f em ordem a y, isto, claro, com o menos aqui atrás. Claro, estamos a referir-nos a pontos que estejam dentro do tal intervalo aberto. Ora, vamos aplicar este teorema num exercício. Vamos ver como é que isto se aplica. A primeira pergunta pedem para, considerando esta expressão aqui, portanto, este será o meu f de xy igual a zero, e vamos provar que isto define implicitamente y em função de x. A primeira coisa que temos que ver, uma vez que a vizinhança que vamos estudar, o meu ponto AB, neste caso é o ponto 1, 0, a primeira coisa que temos que verificar é se f de 1, 0 é igual a 0. Ora, o que é o f de 1, 0? É 1 vezes 0 mais seno de 1 vezes 0, que vai dar 0 mais seno de 0. Ora, como o seno de 0 é 0, isto está tudo igual a 0. Portanto, a primeira condição é verificada. Depois, vamos calcular a derivada do f em ordem a x e a derivada do f em ordem a y. Ora, em ordem a x, derivar xy é a mesma coisa que dar y. Portanto, o y aqui fica como se fosse uma constante. E a derivada do seno é a derivada do que está dentro e passamos o seno a cosseno. E o mesmo acontece relativamente à derivada em ordem a y. Portanto, aqui vai ficar x mais x cosseno de xy, que são ambas contínuas, até são contínuas em R2, portanto também hão de ser contínuas em qualquer bola aberta contendo este ponto 1, 0. Portanto, segunda condição também verificada, a única coisa que falta ver é se a derivada em ordem y no ponto 1, 0 se dá diferente de 0. Vamos ver como é que isto fica. Fica 1 mais 1 vezes cosseno de 1 vezes 0, que dá 0. O cosseno de 0 é 1, isto fica 1 mais 1, que é igual a 2. Portanto, sendo isto diferente de 0, a terceira condição também se verifica. Ou seja, podemos garantir que y define implicitamente em ordem a x num intervalo, num aberto, contendo este ponto 1, 0 que está aqui. A única coisa que falta verificar é qual é que é a derivada do y em ordem a x. Ora, a derivada do y em ordem a x, de acordo com esta expressão que está aqui, vai ficar o simétrico do quociente da derivada em ordem a x, que é y mais y cosseno de xy, a dividir por x
mais x cosseno de xy, que é a derivada em ordem y. Ok? E desta forma conseguimos provar que y definia implicitamente em função de x numa vizinhança deste ponto 1, 0. Este teorema depois também é possível ser generalizado para funções em R3, funções em R4. Portanto, o que acontece é que vamos acabar por ter aqui mais derivadas parciais que vão ser contínuas e a nossa incógnita que irá definir, por exemplo, se fosse em R3, tínhamos aqui, em vez de ser f de AB, seria f de ABC. Teríamos que considerar 3 coordenadas. Aqui tínhamos ainda que lhe juntar a derivada do f em ordem a z, que teria que ser contínuas numa bola aberta contendo o A, B e o C, e aqui teria que ser a derivada do f em ordem a z, porque normalmente o z é que define implicitamente em ordem a x e em ordem a y. Isto, claro, depois podia-se generalizar para mais variáveis. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.